Muito bem, estamos de volta, o último bloco do nosso programa, tempo voa, mas eu queria sempre dizer para você, que você perdeu alguma parte do programa, nós colocamos vários shorts nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram do canal Viver Brasil e você pode acompanhar várias dessas falas aqui dos nossos convidados, das nossas convidadas, lá no nosso Instagram, tá? Vai lá no canal Viver Brasil e vai no meu Instagram também, para a gente se conhecer um pouco melhor, @elias.sunshine, porque o sol nasce para todos e todas, então sunshine para você, combinado? Muito bem, falei em nascer, né? A gente fica sempre preocupado com o nosso mapa astral, o dia do nosso nascimento, como é que era o mapa astral, como é que eu conheço um pouco mais, me conheço um pouco mais. E como a gente não entrar numa fria, numa picaretagem? E aí eu preciso te perguntar, dicas, como é que a gente faz? A grande dica é, assim, não só serve para os astrólogos, mas acho que com qualquer profissional, aquele profissional que promete demais, sabe assim, desconfie. O político que promete demais, o astrólogo que fala, faça o seu mapa comigo que eu vou te mostrar onde está a luz do seu caminho. Desconfie, porque ninguém tem esse poder. As promessas, eu gosto das coisas viáveis, tanto que quando eu vejo o cliente que já me manda mensagem assim, nossa, a minha vida tá um caos, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, eu preciso muito do seu mapa. Eu já falo, ai meu Deus do céu. Não é meu mapa, você precisa de um psicólogo. Não é meu mapa. Você precisa de terapia. Mas aí eu falo, não é o meu mapa. Não porque é. muito provavelmente esse cliente vai fazer o mapa e vai ficar frustrado. Perfeito. Por quê? Porque ele não vai encontrar a resposta que ele busca. Não vai ser um astrólogo que vai dar uma resposta, uma solução e né? Então, assim, busque a astrologia como forma de se conhecer. Porque a astrologia é isso, o mapa astral é um autoconhecimento. É uma forma que eu tenho para entender um pouco sobre mim. Agora, uma vez que eu entendo quem eu sou, eu tenho as ferramentas viáveis para conseguir atingir o que eu busco, para ter clareza, para ter o meu sucesso, para lidar com os meus problemas e os meus desafios. Então, não é um astrólogo que vai te solucionar a vida. Se você se depara com um astrólogo que promete isso, corra. Boa, muito bom, muito bom, adorei. Ao fazer um mapa astral, que dados que eu preciso ter em mãos para você, para uma astróloga? Eu preciso do nome para registro, Tá. eu preciso da data de nascimento e o horário de nascimento. O horário exato? O horário exato. Tem, muitas pessoas falam, olha, eu nasci no interior de Parteira, eu não sei a hora exata. Mas eu preciso saber mais ou menos o horário ali aproximado, né? A gente tem algumas variações, de minutos, Perfeito. A gente tem uma janela ali legal. Mas, obviamente, quanto mais próximo do seu horário, mais fidedigno é aquele céu. Então, eu preciso da sua data de nascimento, do seu horário e da localização. Muito a pessoa que legal. nasce no Rio de Janeiro ou na Bahia, a posição do céu ali está diferente. Ou seja, tem uma lógica. Tem uma lógica total, uma latitude e longitude. É um mapeamento mesmo, é a fotografia do céu na hora que você nasce. Clarissa, Então, olha só, os dois falaram muito da questão de, eu precisei de fazer um curso, eu fui procurar um curso. E você, como é que é? Você continua estudando? Como é que é isso? Eu estou sempre fazendo cursos. A astrologia, para você se tornar um astrólogo, você teoricamente não precisa de um diploma, de uma faculdade, embora exista. Eu fiz um curso com uma astróloga, que é uma astróloga de fato, ela já trabalha com astrologia há 50 anos, ela chama Cláudia Lisboa, ela é uma referência hoje, na internet. E quando eu busquei, foi a que eu mais me identifiquei pela sensatez, pela clareza, pela sensibilidade, pela forma como que ela fala da astrologia. Mas depois da Cláudia eu já fiz outros vários cursos. E quando você faz um curso, você ganha um certificado apta para que você possa traduzir esse céu das pessoas. Porque eu acho que, como você falou, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, não é um achismo, não é da minha cabeça. Tudo que eu falo é fundamentado em algo que eu estudei. Então, eu sempre venho buscando, porque dentro da astrologia você tem mapas de sinastrias, você tem mapas kármicos, você tem mapas mundiais para analisar cidades. Então, você tem várias vertentes, dentre várias que inclusive eu não domino, mas que eu tenho muita curiosidade e que eu venho buscando, claro, crescer nisso aí. Legal. Porque é e muito onde vasto. entra a tarologia aí na astrologia que você falou que São coisas diferentes. No Mas caso, caminham juntos, né?
O tarô, não necessariamente, não né? necessariamente. Eu, por exemplo, eu não entendo nada de tarô, eu não leio cartas, não sou cartomante, mas acredito e confio nos profissionais que são aptos a ler as cartas, porque querendo ou não, a carta ali é um jogo de energia, né? Você abre ali as suas cartas e a sua energia está influenciando ali naquela leitura, escolha, né? E eu acho que tem profissionais, sim, que têm uma sensibilidade, uma mediunidade apta, né? E aí também é algo complexo a ser falado, porque não é todo mundo que acredita nisso. Normalmente quem tem uma religião muito conservadora, às vezes muito católica... Se fecha para isso, Se fecha totalmente. Mas é engraçado, o grande segredo é a fé. Porque acredita nos milagres de Jesus Cristo, exato, né? Exato. Que nada mais é do que uma energia, né? Exato. Todos nós temos energia, não temos? Exato. Total. Emana, né? A gente quer tanto que quando a gente bloquear, entra... Quem nunca, né? Foi em algum lugar, vocês aí... foram em bares, em algum evento, e de repente tem aquela sensação de mal-estar, cabeça doendo, corpo pesado, uma sonolência, você fala, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Energia carregada, e ao mesmo tempo acontece o contrário, você vai num lugar que a coisa flui. Eu senti muito isso quando eu fui para Ouro Preto. Eu trabalhei lá num festival de cerveja internacional. Gente, eu não conseguia dormir. Que lugar carregado. Mas é uma cidade de escravos, né? É uma cidade eu não conseguia dormir. Mas o pisciano, né? Ele tem uma abertura muito forte para as energias dos ambientes e das pessoas. Olha que interessante. Todo pisciano, eu sempre falo, quando eu faço mapa de pisciano, se blinda e atente-se às energias, porque vocês são os signos que regem de fato a sua espiritualidade. Foi o único lugar que eu já fui assim que eu assim achei muito, lá é muito estranho. Assim, o pisciano é ele bonito, é bem mais. Claro. O pisciano sente muito mais do que um signo de terra, por exemplo, que costuma ser mais cético, mais fechado, já não absorve tanto as energias, né, que circunda. Mas o pisciano, de fato, ele... Ainda mais uma pisciana que nasceu numa comunidade quilombola, que lutou contra a escravidão. Tá vendo? O que essa pisciana que nasceu nesse lugar, o que ela vai sentir quando ela chega num lugar que foi construído a partir da escravidão? Gente, olha pra você ver. Com certeza você sentiu muitas coisas ali. Eu lembro, eu fiquei lá 3 dias seguidos. E aí eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Tá vendo? Tipo assim, fique atento. Como que não acredita, né, gente? Como que não acredita? E que e assim, ao não acreditar, o sofrimento nosso é muito maior. Exato. Então, se você acredita, você, sei lá, faz alguma meditação, algum Mas tipo é muita de... pretensão, né? Acreditarmos que só existe a matéria aqui. Somos existe muito algo arrogantes. que a gente não enxerga, que está aqui entre nós, né? Seja espiritual, aí eu, enfim, não sei definir. Mas é claro que tem. É óbvio que tem. Deixa eu perguntar para vocês dois cozinheiros, ela está falando isso. Algumas pessoas mais antigas diziam o seguinte, olha, se você tiver de mau humor, não faça comida, porque não vai ficar boa. O que você acha disso, Bernardo? Faz sentido? Então, faz muito sentido, porque quando a gente está cozinhando ali, eu acho que principalmente quem trabalha em restaurante, trabalha diretamente com comida, tá ali porque ama. Porque, querendo ou não, as condições de trabalho, na maioria das vezes, são muito ruins. Pesado, então, né? quando você está ali fazendo alguma coisa, se você não está se dedicando 100% para aquilo ali, se tem alguma coisa te puxando, melhor não fazer, porque você não vai dar o seu melhor, você não vai conseguir entregar o melhor. Essa questão de desatenção, a gente está sempre num hiperfoco muito grande no que a gente está fazendo. Então, você se distrai fácil. Por exemplo, eu já caí de escada com comida na mão, comida quente, coisa caiu tudo em cima de mim e eu tava num dia horrível. Por distração, então, porque não estava legal ali, sim. né? Então é sobre essa questão do foco que a gente tem, por exemplo. Então a gente tem muito esse cuidado com essa questão. Faz sentido para você também? Faz muito sentido. E assim, às vezes até, por exemplo, você tá lá com tudo para dar perfeito. Mas aí chega um e te fala uma coisa, pega fofoca, ali, conversa sabe, ruim, tira o seu foco. Aí quando você vai aplicar ali na comida, né, finalizar aquilo ali, às vezes salga, às vezes queima, né? Passa de tremer, não era para ser assim. A gente interfere muito. Legal. Por exemplo, às vezes a gente tem empratamentos que são muito delicados. Você está trabalhando com uma pinça de precisão ali, que você quer colocar alguma coisa, um broto perfeitamente em cima de um gel, por exemplo. Às vezes você esbarra a mão no gel, estraga, você tem que fazer o trem totalmente novo. Então a gente tem que ter muito cuidado, é uma profissão. E quando também trabalha com quantidade perfeita, precisa, aí às vezes você erra e... Já aconteceu de eu errar 47 lasanhas numa conta final, juro por Deus. Foi o que aconteceu, eu estava muito distraído no dia, a gente tinha um evento enorme para fazer,
num restaurante que eu trabalhava aqui em Belo Horizonte. Então, nesse meio a gente tinha essa pressão lasanha, grande, né? assim. A pessoa que fazia as massas da lasanha não tinha ido porque tinha feito uma cirurgia. Então precisava dar conta exata. Falava assim, Bernardo, quantas tem? Eu contei 27 para mais, das 47 que tinham. E aí nessa questão eu passei essa conta, eu fiz uma conta na calculadora rápida. Que acabou passando, e por fim virou um tumulto, uma confusão, uma coisa que acabou, como eu disse, era tipo terça-feira, primeiro dia da semana de trabalho. Muito triste. Então acabou com o meu restante de semana por uma questão às vezes de uma falta de atenção Isso. ali a mais, desses detalhes. Mas acontece, né? E fica o bola pra aprendizado. frente, sim, com certeza. É. Foi uma coisa que me marcou muito. Hoje em dia, toda vez quando eu vou contar alguma coisa, vocês Já podem ter aconteceu certeza comigo que eu assim. conto as 3 vezes. Teve uma vez, aí me chamaram para fazer um jantar para um tenor. Aí eu falei, tá, vou, preciso de um ajudante, né? Vai ter Aqui em mais Belo pessoas Horizonte? aqui em Belo Horizonte. Foi quando Eu o Thiago gosto disso. Arangão veio cá. Aí, tá vendo? Belo Aí eu Horizonte falei, tem umas quem que é coisas. esse famoso? Aí ela, eu não posso falar o nome, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, tem que ver quem é esse homem. Aí nessa correria lá, tô preparando a carne, entrar, tal. Quando eu vou pra sobremesa, nossa, tinha que começar a sobremesa primeiro. Não deu ponto. Não deu ponto. Não. Aí eu, pronto. Vamos bolar uma estratégia aqui, fazer uma farofa de biscoito de champanhe, pôr uma uva por cima, alguma coisa aqui, porque o trem tá mole. E não vai endurecer, não. E aí o homem chega. Quando o homem chega, eu posso ver, né? Quando a pessoa chegar, quem é? Pode, claro. Aí quando ele chega ali, não, eu quero comer a sobremesa. Aí eu, pois, o mais fake de cada. Aí tira a foto com a sobremesa assim mesmo. E aí, ele comeu? Comeu e falou que tava gostando, mas tava mole. Tava né, bom, gente? Faltava tava textura, bom, mas né? tava gostoso. Nossa, e tenor, dizem que come muito, né? Comem. Gostam. Depois que acaba o show, enormes. eles comem bastante. E eles são magrinhos. Não, magrinho? o Thiago Arangão é magrinho, só que ele come bastante. Porque Isso. ele fica muitas horas cantando, diz que gasta muita energia, Muita né? energia, muita Aí energia. eu, meu Deus do céu, logo a sobremesa. Mas ficou a foto feia lá do mesmo jeito. Lá Não, no mas Instagram. ele ficou satisfeito. Ficou. Acho que isso é muito importante, porque às vezes a comida não é tão bonita, mas tá gostosa, sadia, tá gostosa. né? Tá gostosa. Mas assim, na gastronomia, principalmente grandes eventos ou eventos especiais assim, qualquer coisa, qualquer deslize, qualquer falta de atenção, qualquer irritabilidade interfere diretamente em alguma coisa que vai sair ali. Eu nesse dia fui na sobremesa. Porque a comida eu acho que ela é assim, mais fácil de consertar. Sim, consertar. Agora Isso. sobremesa Você consegue, quando você está trabalhando às complexo. vezes com uma comida, até acho que dependendo da sobremesa você consegue. O problema do patisserie ali, da confeitaria, é que ela é muito precisa. Ela Ela é muito exata. O tempo. Tem coisas, às vezes, se você erra uma questão de 0,5%, é suficiente para você deixar alguma coisa muito mais dura ou muito mais mole. Então é muito 880. Então, essa É uma questão- química, E né? aí a tem pessoa todo um que estudo vê por trás. É exato, né? A pessoa que vê o profissional da gastronomia fala, você faz tudo. Não. Aí você, pra não perder, né? Sim, Eu faço. Arranha aqui, onde que arranha, onde que ele... Não, então tá, Vou pega fazer o que seu você faz de casamento melhor. 700 Aí você convidados. erra o trem. Aí, Sozinho. Muito Não, bom. mas é difícil ver alguém fechar com você e falar assim. Aí você faz toda a entrada, né? Os garde-manger lá, os petit four, petit gourmet, o prato principal, tudo, salada, né? Você arrasa em tudo. E a sobremesa? Como assim? Eu não sou confeiteiro, né? Mas... É uma outra É uma questão, área. inclusive, que eu tô tentando desenvolver bastante, Mas sabe? não dá o tempo. Eu tô te falando uma experiência própria. Sim, eu relutei muito com confeitaria. Eu sempre falei assim, cara, amo confeitaria, eu mas detesto confeitaria por essa questão muito química, muito precisa. Às vezes, se o dia tiver mais quente Tem isso. ou mais Interfere. frio, interfere. Quando eu tava, por Fazendo exemplo, lá pão, no... por exemplo. Essa Faz questão, sentido, a fermentação, Sim, né? essa questão de fermentação no geral, mas enfim, de confeitaria exatamente, eu sempre relutei muito. Hoje em dia é uma área que eu estou muito mais disposto a me arriscar, que eu Você venho gosta do arriscando desafio bastante. também. Eu Você gosta lembro do quando eu tava desafio. na Alphaville lá no casa do seu Rubens Menin, gente, quando lá chovia, não tinha um pão que prestava. É Lá é mesmo? muito úmido, né? Que é indo pra Itabirito. Sim. Lá é muito úmido. Aí a gente. Só que assim, o bom é que lá tinha insumos que dava pra. Porque lá não tem nada perto, né? Que dava pra suprir. Mas aí a gente fala. Aí todo mundo, você tá menstruada? Que menstruada, gente? Eu tomo remédio pra nem menstruar. Pra não ter esse problema. Aí falava, você tá acabando não sei o quê? Você tá acabando o quê? Não é. Sabe? Lá era muito úmido. Nossa, tinha dia que não saiu um pão. Inclusive, perfeito. eu já ouvi falar uma dúvida que eu tenho, que o chefe da comida japonesa, que faz a comida ali na mão, Sim. a gente tem mulheres que fazem, mas quando a gente vai em restaurante japonês, eu sempre vejo homens. É porque. Diz que é por causa da temperatura Sim. da mão Temperatura masculina. da mão e menstruação, né? Tem que- uma mas como questão assim, gente? muito... Interfere. Eu já tentei Interfere também. como assim?
é porque a mão fica mais quente. Porque a mulher, quando ela tá nos dias, ela fica mais tensa. E aí É tanto que eu interfere na tomava comida remédio japonesa? pra evitar esse processo. E o que acontece? A gente Porque trabalha pra mulher é com mais a comida sofrido. japonesa, primeiramente com tradição. Então é muito tradicional homens serem essas cabeças de chave Mas de restaurantes as japoneses. mulheres... Mas a tradição tem uma explicação. Sim, tem essa nesse tradição Ah, totalmente com essa certeza. questão de temperatura. A gente trabalha às vezes com ingredientes japoneses que são muito delicados E frescos. e muito caros. Tá. Por exemplo, atum bluffing, por exemplo, é um peixe de baixa que vive em águas muito profundas, então ele desenvolve menos gordura. Mas Então, a mulher não pode manusear isso? Não, Não, ela ela pode, pode, mas sim, aí com certeza.